Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal Aliviar Institute. Meu nome é Roosevelt, agradeço demais aqui a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, marque o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundo fantástico que é a hipnose e também outras categorias aí de técnicas, né, e habilidades aí para o desenvolvimento humano, né. Compartilhe também esse vídeo, nós temos vários outros vídeos aqui com conteúdo bem interessante, né. E é isso aí. E nós estamos aqui na nossa primeira aula de um mini curso de hipnose prática, e o objetivo desse mini curso é que, se você assistir todos os vídeos até o final desse mini curso, eu garanto a você que você vai conseguir hipnotizar qualquer pessoa, né. Eu vou ensinar algumas técnicas básicas para que você possa fazer isso aí num churrasco, num jantar, né, fazer aí com seus amigos, né, para se divertir e quem sabe você não se interesse e no futuro queira, de fato, trabalhar com a hipnose como uma ferramenta que pode, de fato, ajudar as pessoas, né, e melhorar aí o desenvolvimento humano. Bom, mas sem muitas delongas, né, minha história, basicamente, eu comecei nesse mundo de desenvolvimento humano alguns anos atrás, comecei pelo coaching, fiz todas as formações de coaching, numa escola bem conhecida, me tornei lá master coach, e comecei a fazer os atendimentos e acho uma técnica incrível, assim, fantástica, mas eu sempre fui curioso, eu sou um entusiasta do conhecimento, então sempre quero saber o que está por trás das coisas. E eu sempre incentivo as pessoas que façam mesmo. É muito legal quando você começa a entender o que está por trás das coisas, a sua mente se expande, o seu conhecimento se expande, e você com certeza pode ajudar pessoas, né, ajudar pessoas com técnicas, com conhecimento, né, e isso para mim é muito gratificante. E do coach eu fui para programação neurolinguística, né, e descobri que muitas ferramentas do coach usam a programação neurolinguística como uma ferramenta, né, auxiliar nas técnicas de mudança e de alcance dos objetivos do processo de coach. Mas ainda assim tinha alguma coisa que me incomodava nesse processo, porque essa escola tinha algumas atividades e falava: "Poxa, mais concentração, mais entrar no elevador, né, e voltava, cada andar é uma idade", eu falei: "Não, tem alguma coisa a mais". E aí, tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso de hipnose, né, foi um curso de final de semana, e definitivamente mudou a minha vida, o rumo da minha história, e até hoje se faz presente, e eu uso a hipnose para muitas coisas, e tem me ajudado bastante no desenvolvimento humano. Então uma forma de retribuir tudo o que eu aprendi, tudo que foi me dado, né, todas as pessoas que passaram, passam, estão presentes na minha vida, nessa senda aí de hipnose e hipnoterapia, eu decidi montar um curso, mini curso, né, é muito rápido, né, para que você que está assistindo aí, entenda um pouquinho do processo e, ao final desse curso, você seja capaz de colocar qualquer pessoa em transe, dar sugestões, se divertir, e eu tenho certeza que você vai ter a maturidade e a responsabilidade para usar essa ferramenta da melhor forma possível. Porque, como toda ferramenta, ela pode ser usada, para o bem ou para o mal, mas eu tenho certeza que você é uma pessoa do bem e vai usar isso aí de uma forma muito, muito positiva, né. Basicamente, a hipnose ela vem dos tempos dos egípcios, né, existem várias vertentes da história da hipnose, da origem, mas os egípcios tinham algumas câmaras do sono, e que eles acreditavam que as pessoas quando iam para essas câmaras do sono, elas, eram curadas, né, através de energias, né, nessas câmeras, e eles reverenciavam o deus do sono, né, que era o Hipnos, né. E aí passado muitos anos, né, algumas pessoas pegaram esses conhecimentos e começaram a desenvolver teorias, né, como o Franz Mesmer, que é um médico alemão, que acreditava que as pessoas tinham um magnetismo animal e que as doenças e os distúrbios mentais eram decorrentes do desbalanceamento energético e que uma pessoa que impusesse as mãos sobre essas pessoas, através do magnetismo, poderia curar, né. E ele defendeu essa teoria por muito tempo. Um dos seguidores de Mesmer, foi Allan Kardec, né, então para quem não sabe, o Allan Kardec aí criador do kardecismo. Então, quando você procura aí o kardecismo, eles têm os passes, né, os passes magnéticos, né, e muito tempo depois, o Mesmer ele foi desacreditado, né, porque é uma comissão, e aí vocês podem pesquisar, eu vou deixar aqui um link aqui,
onde vocês podem pesquisar a história da hipnose, porque o objetivo aqui não é aula de história, é a gente praticar mesmo e ir para o que interessa, mas ele foi desacreditado, e aí passaram a acreditar que na verdade essas curas que ele fazia, né, na verdade eram por sugestões, né, e aí um cara chamado James Braid desenvolveu aí algumas técnicas e chegou à hipnose, e aí a hipnose, né, passou por diversas transformações, né, Freud também tentou utilizar a hipnose, mas abandonou, e aí lá na frente a gente tem aí a divisão da hipnose em hipnose ericksoniana, criada por Milton Erickson, de um lado dos Estados Unidos, e a hipnose clássica, né, desenvolvida aí pelo Dave Elman, né, do outro lado dos Estados Unidos, ambos indiretamente concorrentes, com técnicas diferentes, mas que podem ser utilizadas em conjunto e que pode fazer muita diferença, no processo terapêutico, né. Então, na verdade, o que que é a hipnose? A hipnose é um estado de consciência alterada, onde você tem uma distorção da percepção da realidade. Você passa a enxergar a realidade ao seu redor de uma forma diferente, né. E esse processo, ele é mais natural do que a gente imagina. Então nós entramos em transe de 5 a 7 vezes ao dia, e nada mais é quando a gente está muito concentrado e focado em alguma coisa, provavelmente a gente está em transe. Quando você está assistindo um filme, quando você está fazendo algo que realmente te dá muito prazer, alguém te chama, você não escuta, né. Quando você vai sair de casa, a chave do carro que estava em cima da mesa sumiu, e aí você pergunta, né: "Cadê minha chave?" A pessoa fala: "Não, tá em cima da mesa". Você fala: "Não, não tá. Tá, não tá, tá, não tá". Quando você olha de novo para a mesa, tá ali a chave, né. Provavelmente você entrou em transe, deu uma alucinação, deu uma sugestão de alucinação negativa, né. Alucinação negativa é quando você nega algo, né, e aí a sua mente, realmente ela produz esse efeito de não gerar aquela imagem. Então você tem a sensação de que realmente a chave não está ali, né. Outra coisa interessante é que as pessoas falam: "Ah, mas eu vou dormir, eu vou apagar". Não, quando a gente entra em transe, a nossa atividade cerebral, ela é potencializada, ou seja, ela aumenta de 200 a 300 vezes. Então você fica hiperconcentrado. Uma vez que você está hiperconcentrado, você consegue acessar estados alterados de consciência e fazer e produzir fenômenos em que a sua mente consciente não poderia fazer. Aí você está perguntando: "Mas o que que é essa mente consciente ou mente subconsciente ou inconsciente?". Tem um vídeo aqui sobre o modelo da mente que tem uma explicação detalhada sobre como a mente funciona e como a hipnose, né, se utiliza desse modelo mental para se fazer o transe. Então eu não vou parar aqui para explicar tudo de novo, está lá no vídeo, quando terminar esse aqui você pode assistir o outro e você vai entender melhor, se você tiver alguma dúvida em relação aos termos que eu vou utilizar, mas eu estou aqui partindo do pressuposto que você já tenha assistido esse vídeo e já saiba do que eu estou falando. Então, a hipnose, na verdade, ela não é um superpoder, ela não tem nenhuma característica mística, religiosa, não, né. A própria ciência utiliza, a medicina utiliza, a odontologia utiliza, a fisioterapia, utiliza, e a fonoaudiologia também utiliza. Então é um processo científico que pode ser utilizado, por exemplo, para substituição de anestesia. Tem pessoas que têm uma alergia à anestesia, né, e que se utilizam da hipnose para fazer procedimentos, né, extração de um dente, um canal, uma obturação, por exemplo, ou até mesmo, amputação de um membro, né. Então não é algo de outro mundo. Você como hipnotista ou hipnólogo, né, hipnólogo é quem estuda hipnose, hipnotista é quem pratica a hipnose e hipnoterapeuta é quem usa a hipnose para fazer terapia. No final, todo mundo se chama de hipnólogo, ou hipnotista ou hipnoterapeuta. O que que é importante durante um processo de colocar alguém, induzir alguém a um transe, é você como hipnólogo, né. O primeiro grande segredo para que você consiga efetivamente colocar alguém em transe, e se divertir aí com a hipnose, é você gerar expectativa. Então o processo, precisa muito dessa expectativa. Então quanto mais expectativa você colocar nas pessoas que estão ali, né, esperando esse fenômeno hipnótico acontecer, é maior a taxa de sucesso que você vai ter quando você começar o processo de indução. Estatisticamente,
de 20 a 30% das pessoas que estão ali naquele grupo, naquele momento, estão suscetíveis. Então todas as pessoas, elas são hipnotizáveis, porém nem todas as pessoas, naquele momento, estão suscetíveis por diversas razões, né. Às vezes a pessoa não te conhece, né, às vezes a pessoa tem uma crença religiosa ou mística, que a hipnose pode ser perigosa, e ali a mente dela vai se bloquear para que o fenômeno hipnótico aconteça. Então é normal, é muito tranquilo, né, e aí eu sempre digo nesses processos que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então se a pessoa não entrou em transe é porque ela, por alguma razão, não se permitiu ou não quis, né. Então no início da minha carreira como hipnoterapeuta, como hipnólogo, eu colocava muito no outro a minha expectativa de que funcionasse, de que acontecesse, mas é algo que não está no meu controle, né. Eu tenho as técnicas, eu tenho caminhos, eu tenho formas de viabilizar, mas se a pessoa não quiser, não vai acontecer. E no começo eu me frustrava muito, né, e hoje é muito tranquilo para mim por conta disso. Então eu chegava num churrasco, numa festa de final de ano, e aí o pessoal: "Ah, vamos fazer aqui uma sequência de hipnose e tudo e tal". E aí sempre tinha um que vinha e falava: "Eu duvido você me hipnotizar. Você não vai me hipnotizar". E eu falava: "Então você já ganhou, porque não vai acontecer, porque não depende de mim, você precisa querer". E alguns truques, alguns caminhos para gerar essa expectativa, é você, por exemplo, falar: "Pessoal, nós vamos fazer aqui uma atividade de hipnose", né. A hipnose ela não é controle mental, então vocês vão estar, de fato, no controle o tempo todo, né. É um fenômeno que só de você entrar no estado de transe e sair, eu garanto a vocês que vocês vão ter uma noite de sono muito, mas muito relaxante. Mas infelizmente nem todas as pessoas aqui estão prontas e preparadas. Então somente aquelas pessoas que são muito hiperconcentradas, hiperfocadas, né, que provavelmente vão conseguir produzir esse fenômeno. Então você começa a gerar essa expectativa. Então a pessoa que está ali, ela fala: "Não, mas eu sou concentrado, eu sou muito inteligente, eu tenho certeza que eu vou conseguir entrar em transe". Isso é expectativa, né. Outro aspecto importante, você como hipnotista, né, como hipnólogo, é você gerar autoridade. É uma coisa curiosa e engraçada, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha feito o meu primeiro curso, e uma semana depois eu fui chamado para fazer uma palestra de coach. Então eu tinha essa bagagem de coach, eu fui chamado para uma palestra de coach, mas eu tinha feito a minha primeira formação em hipnose. E eu cheguei nesse estabelecimento, era uma escola de estética, então eram aproximadamente 40 mulheres, e eu fui fazer a apresentação do meu currículo, e eu incluí lá de propósito, né, hipnólogo. E aí falei: "Olha, essas aqui são as minhas formações, é isso que eu faço e tudo". E aí quando elas viram o hipnólogo, falou: "Nossa, você faz hipnose?" Eu falei: "Faço". "Sério mesmo? Você hipnotiza as pessoas e tudo?" Falei: "Hipnotizo". E aí a gestora do estabelecimento, do lugar, né, falou: "E você já faz isso há muito tempo?" Eu falei: Já faço há muitos anos". Eu tinha começado há uma semana, só que era importante eu falar isso para gerar autoridade. E uma vez que eu gero autoridade, a pessoa: "Nossa, ele já faz há muito tempo". Então ali a mente subconsciente já vai começando a se permitir: "Nossa, ele vai fazer e eu vou entrar, porque ele é experiente, ele faz". Então isso conta muito para o processo. Então a gente tem a expectativa, você tem que gerar essa expectativa da pessoa querer fazer, né, e a questão da autoridade. Em seguida vem as técnicas, e as técnicas são muitas técnicas, né, eu vou ensinar aqui ao longo desse mini curso algumas técnicas, mas vocês vão perceber que a sua capacidade de criatividade, né, ela pode fazer com que tudo sirva de técnica. Gravem isso, tudo serve de técnica. Então, assim, não existe certo ou errado, tudo serve de técnica. Então todos os elementos que você tiver ali naquele momento, né, e principalmente a sua imaginação, vai fazer com que isso vire uma técnica. Então, por exemplo, para fazer uma indução, né, eu estou lá com um grupo e tudo, peguei uma pessoa, vou fazer uma indução com ela, e o que que você faz? Falou: "Olha, eu sou surfista". Opa, já tem um elemento. Então quero que você feche os olhos, quero que você se imagine numa onda. Essa onda vai lá em cima e vai lá embaixo, vai lá em cima e vai lá embaixo. E à medida que você vai surfando essa onda, você vai transferindo esse relaxamento, a sensação de paz, de bem-estar, essa felicidade quando você pega uma onda,
vai transferindo para o seu corpo e vai fazendo um relaxamento. Ou seja, qualquer, qualquer elemento, ele pode e deve ser usado, como por exemplo uma técnica de indução, né. E uma outra coisa interessante é que se coloca muito misticismo, muita coisa de outro mundo, né, quando se mostra a hipnose na televisão, e quando eu faço as pessoas veem: "Nossa, é isso?" Eu falei: "É, é isso". Porque na televisão, geralmente, as pessoas preparam o sujeito antes de gravar, então faz, o pre-talk que a gente chama, que é essa fala prévia, que vai explicar o processo, para a mente entender, para assimilar, o caminho que vai ser feito. Geralmente eles fazem uma indução, dá algumas sugestões, para ver se a pessoa realmente tá naquele dia onde ela está ali suscetível e tudo, para garantir que o processo vai funcionar. Então, vocês vão ver que são coisas muito simples. Uma outra coisa muito importante no processo de hipnose é que tudo tem um porquê. Existem técnicas e tudo tem um porquê. Eu vou dar alguns, exemplos para vocês, para que vocês percebam e vejam que, realmente, agora eu entendi o porquê disso, ou entendi o porquê daquilo, né. E nesse mini curso também vai ser interessante, porque ao longo das aulas vocês vão perceber que a hipnose ela já faz parte da vida de vocês em vários aspectos, com outros nomes, com outras roupagens, e vocês vão ter a possibilidade de aprender a se blindar para fazer escolhas baseadas naquilo que você quer de fato, porque existem processos coletivos de hipnose, né. Então, se vocês assistirem lá o vídeo do modelo da mente, vocês vão perceber que as nossas emoções são as portas de entrada para o nosso subconsciente. Então, existem lugares e situações em que se elicia o estado emocional, ou seja, busca a emoção, para em seguida fazer um pitch de vendas e te vender algo que muitas vezes você nem precisa, não quer, ou sabe que não vai fazer diferença para você. Mas naquele momento, você está ali tomado pela emoção, você está na sua mente subconsciente e você acaba fazendo ali por impulso, uma aquisição de uma coisa que você só vai se arrepender quando chegar em casa. "Ah, poxa, mas por que que eu comprei isso? Ou por que que eu fiz aquilo?". Então, quando você passa a entender esses processos, e eu vou dar alguns exemplos ao longo das aulas, você começa a se blindar, e não que você não vá comprar, ou não que você não vai fazer, mas você vai ter condições de sair do modo automático e ter a capacidade de escolher e decidir se aquilo realmente faz sentido para você. E você vai usar a sua mente consciente da forma adequada, usando a sua parte analítica, a sua parte racional, a sua memória de curto prazo, né, e principalmente a sua força de vontade para fazer aquilo. Porque as compras, por exemplo, elas nunca são racionais. Todas as compras e aquisições, elas são emocionais. Então, quando a gente pensa em comprar um carro, quando a gente pensa em comprar um telefone, quando a gente pensa em comprar qualquer coisa, a nossa mente associa isso a emoções. Então é uma espécie de transe hipnótico. Então, como eu falei no começo, você pode usar essa ferramenta positivamente ou negativamente, porque é uma ferramenta muito, mas muito poderosa e que, de fato, você pode ter muitos ganhos benéficos aí para você, para as pessoas que você conhece, né. E ao longo desse curso também vocês vão aprender sobre auto-hipnose, que para mim é fundamental. E essas técnicas de auto-hipnose que eu vou ensinar aqui, né, de uma forma bem simples, rápida e básica, vão fazer com que vocês percebam o poder que vocês têm da mente de vocês, com exercícios práticos aqui, simples mesmo, para você trabalhar isso, e você pode combinar a hipnose com qualquer coisa. Você pode usar para aprendizado, você pode usar nas suas relações comerciais, você pode usar nas suas relações pessoais. Não existe uma limitação. E se você, eventualmente, é terapeuta de uma outra área holística, esotérica, ou mística, você pode também usar a hipnose para buscar respostas, para se conectar com a sua essência, com o seu eu, com aquilo que você acredita, e a gente vai ver isso aí ao longo do curso. Então, basicamente, essa é uma aula introdutória, né. Se você gostou, vai deixando seus comentários, coloca suas dúvidas aqui, porque essas dúvidas vão ajudar muito nas outras aulas para a gente trazer conteúdos aqui, relacionados a essas perguntas, para ser o mais produtivo possível, né. E vocês vão eu tenho certeza que vocês vão mudar completamente o conceito que vocês têm
de hipnose, vão desmistificar muitos pensamentos que vocês tinham aí, só vou colocar já tinham já no passado, e vocês vão ver o quão incrível é a hipnose. Ok? Então, já vou deixar a sugestão, assista o vídeo Modelo da Mente, porque nas próximas aulas isso vai facilitar muito o entendimento sobre as técnicas que a gente vai utilizar, né, e isso com certeza vai, tornar mais produtivo, mais proveitoso essa jornada desse mini curso de hipnose, né. Antes de finalizar, eu já vou entregar um pouquinho do conteúdo, né. Bom, vamos falar rapidamente aqui sobre os princípios que podem levar você ao transe, né. Existem vários princípios. Um dos princípios que te leva a um transe hipnótico é a monotonia. Então, quando você escuta ou faz algo monótono e repetitivo, aquilo pode te levar a um transe. Então, se você está no banco do carona do carro e está com a janela aberta e faz um barulho constante do vento, e esse barulho é repetitivo, aquilo pode te levar ao transe hipnótico. Então, uma cena, qualquer coisa que seja monótono. E essa monotonia, ela pode ser gerada também por uma fala, é uma fala pausada, uma forma de falar mais tranquila e uma forma, repetitiva também. Então, uma das induções que eu faço, por exemplo, eu peço para a pessoa colocar a mão aqui, né, na frente, isso a gente vai ver lá em induções, eu peço para ela olhar os espaços entre os dedos. E aí, enquanto ela olha os espaços entre os dedos, eu falo para ela: "Quero que você olhe os espaços entre os dedos". E olhando os espaços entre os dedos, eu quero que você relaxe cada vez mais e mais. Porque quando você olha os espaços entre os dedos, essa sensação de paz, tranquilidade, bem-estar vai tomando todo o seu corpo, simplesmente por olhar os espaços entre os seus dedos. E quanto mais você olha os espaços entre os seus dedos, as suas pálpebras vão pesando cada vez mais e mais, simplesmente por olhar os espaços entre os seus dedos. Talvez você perceba Talvez você perceba que, olhando os espaços entre os seus dedos, seus olhos vão simplesmente fechar e vai ser impossível manter os seus olhos abertos. E mesmo com os olhos fechados, você vai continuar vendo os espaços entre os seus dedos. Entende? É uma monotonia que te leva a um transe hipnótico. Isso é uma técnica só de indução, tem várias outras que eu vou ensinar aqui. Uma outra coisa que faz você também entrar em transe é a perda do eixo de equilíbrio. Então existe uma indução do barquinho, eu coloco a pessoa com os pés juntos, né, o corpo ereto, e eu vou balançando ela bem lentamente, para frente, para trás, para um lado e para o outro, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Vou dando sugestões, combinando com a monotonia, e aí a gente consegue colocar essa pessoa em transe, né. Tem induções de choque, né, que é o arm pull, quando eu puxo o braço da pessoa, devagar, né, não vou machucar ninguém, quando eu faço isso eu consigo colocar a pessoa em transe, né. Existe também o transe por confusão mental. Então, quando a gente está acessando algo que gera uma confusão mental, é possível também você entrar em transe. Então, quando alguém fala para você, ou faz alguma coisa, a sua mente ela está esperando uma resposta ou um acontecimento lógico em cima daquilo, e quando isso muda, a sua mente, entra num estado de confusão mental. Então, quando você acessa um estado de alguma indução de confusão mental, o seu fator crítico, ele rebaixa, né, e esse fator crítico, o rebaixamento está lá no vídeo, lá no Modelo da Mente. Então quando você rebaixa o fator crítico, quando você tem essa situação de confusão mental, o seu fator crítico ele é rebaixado. E aí você entra em transe e você acessa a sua mente subconsciente. Então tá aí essas formas aí de você entrar em transe, então já fica esperto aí quando alguém começar com a monotonia, ou quando você até escutar uma música, um som, alguma coisa monótona, pode ser que isso te leve a um transe hipnótico. Então, se você estiver num evento com muitas pessoas, um evento grande, e alguém começar a falar assim, né, para você relaxar cada vez mais e mais, e assim falar que é hipnose. Na verdade, hipnose é apenas um rótulo para esse estado de consciência alterada, né. E durante esse curso, eu tenho certeza que você vai se surpreender com muitas informações interessantes
que certamente vai agregar muito na sua vida. Vou ficando por aqui, não vou me estender muito. Mais uma vez, agradeço demais a sua audiência. Peço que você se inscreva nesse canal, né, coloque o sininho aí para ficar por dentro aí e garantir que você saiba quando que vão ser as próximas aulas, né, e compartilha também, compartilhe com pessoas que você acha que são pessoas do bem e que podem usar a hipnose ao seu favor. Espero que você tenha gostado. Meu muitíssimo obrigado e nos vemos aí na nossa próxima aula desse mini curso. O que será que vem por aí? Coloca aqui no comentário o que você acha que está vindo aí nas próximas aulas. Um grande abraço, te vejo em breve.